pouco de cada coisa, eu não vou entrar nada profundo, porque eu não sei quem é o público. Então, muitas vezes vocês trabalham, alguém trabalha com injeção, outro com argamassa, o outro com manta de PVC. Então, é legal para vocês também abrirem um pouco, né, a cabeça. Ah, que legal que tem isso, não conhecia. Então, as duas divisões, que é a Construction Chemicals, que a gente fala que é o pré-obra. Por que é o pré-obra? Porque os nossos clientes estão nas usinas de concreto. Aqui entram os aditivos para concretos, policarboxilato, retardadores de pega, superplastificantes, agentes de cura, desmoldantes. E depois a gente tem a Protection Technologies, onde eu sou gerente de produtos de algumas das linhas, junto com o Emílio. O Emílio é injeções e impermeabilizações, e eu atuo na parte de reparo, proteção, pisos industriais, reforço com fibra de carbono. E dentro dessa linha a gente tem manta de PVC, a gente tem selantes de alto desempenho, fixadores e chumbadores químicos. Mas o forte são essas linhas. E a Botamint é uma linha que está vindo para o Brasil, já tem aí alguns anos, que é onde ela vai atuar no varejo. É onde você vai numa casa de construção e vai poder comprar um grout, vai poder comprar uma argamassa colante. E onde essas outras duas linhas, por serem produtos não mais nobres, mas exigem especificações, exigem um cuidado maior. Você não encontra numa casa de construção. Você precisa de uma especificação técnica. E é comprado ou por um aplicador ou por uma construtora. A Odebrecht liga e compra direto. Além desses produtos, a gente está importando duas tecnologias novas para o Brasil, que é uma tecnologia que já estamos em estudos há mais de 6 meses, que é a recuperação de tubulação por método não destrutivo. Então, como funciona hoje no Brasil e em alguns outros países do mundo? Você tem uma tubulação danificada, que houve uma fissura, um enraizamento, que houve um encrustamento, que danificou todo o desempenho dessa tubulação. Você entra com um maquinário pesado, vai escavar e trocar toda a tubulação. Hoje a gente está trazendo da Alemanha um método chamado método não destrutivo. Como que é? Vou explicar bem simples, só para vocês despertarem a curiosidade. E se depois alguém tiver interesse ou trabalhar na linha, após a reunião a gente pode discutir. Você vai fazer a inversão de uma manga de poliéster embebida numa resina epóxi, por dentro da tubulação, de PV a PV, e criar um tubo dentro do tubo. Então você vai encamisar toda essa tubulação danificada. Então esse é um sistema. O diâmetro perde milímetros, porque é uma resina muito resistente. E ela vai aguentar todo o ataque químico, toda a resistência abrasiva. A gente tem todos os ensaios pela EN e pela DIN europeia, de tantos ciclos. O diâmetro mínimo no Brasil que a gente está trazendo é de 150 milímetros. Na Alemanha, eles trabalham com 75. Por quê? A lei é diferente lá. A lei diz que você é responsável pelo escoamento do seu esgoto até a rede pública. Então, eles têm a necessidade de reparar a própria rede. Então, eu sou particular, estou com um problema na minha rede, a responsabilidade é minha. Lá, eles têm empresas específicas que entram com um caminhão dentro da sua casa e com um tubo, um vaso de pressão, você consegue inverter essa manga. É como se fosse uma camisa. Você encamisa o tubo e com pressão você vai invertendo. E a resina vai ficando em contato com a tubulação antiga e com uma cura térmica. Em 2, 3 horas você tem uma tubulação totalmente reconstituída. Aqui, quem está com muito interesse é a Foz do Brasil, Odebrecht, então a gente está desenvolvendo. Independente da profundidade. Independente da profundidade. E o outro sistema é o Nafutect, que é um tratamento que a gente está começando pioneiro na CCR, Sistema de Concessões e Rodovias do Estado de São Paulo, que é um tratamento para juntas de dilatação térmica em viadutos. Então você tem pavimentos de concreto e você tem inúmeros problemas nas juntas de dilatação. Hoje, o que é utilizado? Junta Gini. E a junta Gini não é um material, são perfis elastoméricos, não é o material ideal para essa estrutura. Então a durabilidade é ruim, você tem muitas patologias. E lá na Alemanha eles utilizam há 30 anos o sistema de junta
asfáltica contínua. Então, são só alguns assuntos. A ideia é falar rapidamente da empresa, quais são os segmentos, e para entrar com o Emílio. A André ficou olhando para mim assim, ó. Senão eu fico falando aqui, eu vou falar de tudo. Continuando. Então, Construction Chemical, concreto usinado, pré-moldados, artefatos de concreto, concrete finish, desmoldantes e agente de cura. E a Protection Technologies, reparo e recuperação de estruturas, sistema de injeção, então injeções, tanto resina epóxi, de poliuretano, para cada caso é um tipo de resina. E a MC, com o corpo técnico, vai ajudar os formadores de opiniões a encontrar a melhor solução. Estrutura movimenta, não movimenta, é uma resina de reforço estrutural, é uma resina que vai selar a impermeabilização. Então, tudo isso entra em consideração na hora de dimensionar e especificar um projeto. Impermeabilização e proteção de estruturas de água e esgoto, que são estruturas de concreto que estão suscetíveis a ataques químicos pelos efluentes, sulfato, sulfeto, e mesmo em estruturas de água que você tem o cloro que você utiliza para tratamento, você tem o ácido clorídrico na parte gasosa, e que é muito agressivo a estruturas de concreto. Então, vou passar rapidamente. Sistemas de proteção, também é uma linha muito grande que a MC trabalha. Então, além de você cuidar da estrutura, reparar a estrutura, você tem que entrar com uma proteção, para que a solicitação química, os intempéries do ambiente não continue degradando, carbonatando, ou os cloretos não continuem penetrando e corroendo a armadura. Então, a gente entra com um sistema de proteção. E você vai ter uma proteção com pintura que vai aumentar a camada equivalente de cobrimento, que você vai ter uma proteção contra carbonatação, contra sulfatos, e além de tudo eles são anti-pichação, melhoram a reflexão da luminosidade, por exemplo, em túneis. E os pisos industriais de alto desempenho, que são chamados os RADs, revestimento de alto desempenho. Então, esse é um exemplo de um revestimento de alto desempenho. Então, você tem, por exemplo, num frigorífico, onde você tem sangue, você tem lavagem a quente, você tem, numa câmara frigorífica, uma temperatura menos 30, menos 40, uma câmara de 10 mil metros quadrados, que você não tem a possibilidade de desligar e ligar de um dia para o outro. Demora semanas para atingir a temperatura ideal. Então, você precisa fazer um reparo no piso de concreto. A gente tem um sistema de piso que consegue dar cura a temperaturas menos 30, menos 38. Você tem em regiões onde você tem estoque, os pallets que giram no eixo, eles degradam muito o concreto. Então, você tem reparos para pisos de concreto e proteção. Vou passar essa parte, mas falando um pouco da política da MC, desenvolvimento de produtos inovadores, a questões das exigências ambientais, a gente preza muito por ser uma indústria alemã, e na Alemanha eles estarem um passo à frente nesse segmento, eles terem diversos órgãos certificadores. Então, em todos os nossos produtos, a gente possui uma gama de certificados, em tanto de desempenho como que atendam às exigências ambientais. Então, por exemplo, vai trabalhar com uma resina, ela contém solvente, qual é o teor de solvente? Então, hoje, como que está o Brasil? O Brasil está dando um passo na construção civil. Então, hoje a gente tem alguns órgãos e com algumas novas certificações. O LEED, se vocês conhecem o LEED, são certificações que atendem às exigências ambientais. O Aqua Brasil, que é uma versão LEED, que o LEED é americano, brasileira. E lá na Europa eles já têm o REACH e diversas outras certificações. Então, a gente preza muito por isso, os nossos produtos terem as certificações. Concreto autoadensável, sistemas de injeção não agressivos ao meio ambiente. Por quê? Muitas estruturas são enterradas. Você vai fazer uma injeção de uma resina, essa resina pode contaminar o lençol freático, pode contaminar o solo. Isso é muito importante, que hoje os órgãos brasileiros estão começando a se atentarem. Especialistas presentes no comitês técnicos
Então a gente tem a parceria com todos os comitês, com todas as feiras. Então agora, em abril, maio, a gente vai ter o Alcompat, que é o Congresso de Patologias que vai ocorrer em Foz. A gente vai ter o Seminário de Túneis no final de março. Todas as exposições na parte de impermeabilização, Concrete Show. Contribuição de pesquisas e associações internacionais. Então a gente tem parcerias com as universidades e ajuda a desenvolver trabalhos de conclusão de cursos, de formandos, de engenheiros civis. Assistência técnicas na obra por consultores experientes. Então, toda obra que a gente especifica e vai ter uma primeira aplicação, sempre tem um consultor regional. O do Rio de Janeiro é o Américo, que acompanha as aplicações. Então, vai acompanhar se o aplicador está fazendo a mistura corretamente, está batendo, por exemplo, a argamassa no tempo certo, a relação água-cimento, como que vai ser aplicado, se o equipamento é adequado ou não. Qualificação e treinamento dos funcionários. Isso é uma coisa que a MC está sempre renovando, mandando os funcionários, vai para a Europa, vai renovar os novos produtos, novos treinamentos, novos estudos. O centro de treinamento e o diálogo intensivo com o nosso cliente, que hoje é um MC Fórum. A gente está realizando um MC Fórum aqui no Rio de Janeiro. E esse MC Fórum também ocorre uma vez por ano na Alemanha, que é um MC Fórum grande, e que a MC leva sempre os consultores que trabalham com a gente. Então, o pessoal do Sabesp que está sempre especificando, que estamos sempre trabalhando em conjunto, sempre uma vez por ano vão para a Alemanha e fica durante uma semana para conhecer todo o processo de fabricação, a cultura da empresa. Soluções são criadas através de diálogo, então esse é um momento importante que a gente vai saber as dúvidas, os problemas e solucioná-las. E aqui são alguns cases, vou passar rapidamente, vou encerrar e vou passar o microfone para o Emílio, que é o nosso gerente de produto que vai continuar a palestra. Então, só para finalizar, algumas das obras de referência: torre de resfriamento na parte de aditivos, trem rápido em Taiwan, o Smart Tunnel na Malásia, a Zara, a maior obra de impermeabilização por manta de PVC do mundo, acho que são 140 mil metros quadrados contínuos. Então, a vantagem da manta de PVC, você consegue panos com baixa inclinação, então você tem aqui inclinação de 2 a 3%, e você consegue fazer interferências. Amanhã depois eu preciso de um domo aqui, eu preciso de uma iluminação aqui, você vai lá, faz a interferência e repara na hora, uma velocidade rápida, sem transtorno. E a durabilidade, que diferente de uma manta asfáltica, a durabilidade de uma manta de PVC são 30 anos. Então é uma durabilidade altíssima. Metrô de São Paulo, esse é um dos nossos maiores cases e um dos clientes que estão com a gente em todos os processos, no planejamento, na execução, no pós-obra, na impermeabilização, na injeção. Et Alegria, Estação da Luz, Atracadouro Balsa, o Santos Guarujá, todos os pilares foram confinados com fibra de carbono. Estaleiro Rio Grande, Et Guarulhos, Estádio do Mineirão, Rodoanel, Unilever, com pisos de alto desempenho, Canal do Sertão, Viradouros de Vagões, Estádio do Pacaembu, Usina Hidrelétrica de Jirau, Túnel Centro Administrativo de BH, Estádio do Maracanã, nossa maior obra de referência na parte de reparo. Por quê? A obra foi estudada e analisada que seria mais vantajoso a demolição. Por ser um patrimônio tombado, tiveram que demolir apenas a parte interna e toda a fachada foi mantida. E por causa das inúmeras patologias, carbonatação, baixo cobrimento, armadura corroída, tivemos que reparar toda a estrutura, toda a fachada. A gente tem uma apresentação só para o Maracanã, que eu não tenho tempo. O André está atacando papel em mim. Reservatório São Lucas, Termoelétrica P100, foi revestida com o nosso sistema de proteção. E o metrô de São Paulo com piso espatulado na área de manutenção. Então é isso, falar um pouco da MC para vocês terem um conhecimento, e estou à disposição para dúvidas que surgirem, não só na minha parte, mas também na parte do Emílio, se vocês tiverem qualquer dúvida, suporte técnico. A ideia, justamente, o mais importante é ter esse network com vocês, estar mais próximos. Obrigado pela atenção, desculpa pelo tanto que eu falei.
Obrigada, Diego. Eu só estou brigando por causa do tempo, mas, Emílio, agora é você. Seja bem-vindo. Obrigada. As perguntas eu gostaria que pudesse ser no final, para dar velocidade, e aí a gente vai ter um tempo para debates, tá bom? Por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade da gente estar podendo falar com vocês. Eu acho que é muito importante essa conversa que a gente tem do fabricante com os nossos projetistas, os nossos clientes, os nossos aplicadores. Vocês podem ver, né? Meu nome é Emílio Takagi. Essa carinha de japonês é bom para... exatamente representa uma empresa alemã, né? E a minha formação é de engenharia civil. Eu me formei na Escola Politécnica da USP há 20 anos atrás, né? E há 20 anos eu estou aqui na EMC, né? E uma das coisas que o Diego falou é que a gente tem que estar sempre se aprimorando. Então, ano passado eu defendi meu mestrado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, no ITA, né, em São José dos Campos. E hoje a gente vai falar uma coisa bastante complicada, né, que são normalizações, a questão de argamassas poliméricas, os seus desempenhos, né? E uma das coisas que eu acho é o seguinte: quando a gente fala de coisas complicadas, às vezes é muito mais fácil a gente começar a fazer comparações com o nosso dia a dia. Então, uma das coisas que eu sempre, no começo das minhas palestras, eu peço para vocês, é que vocês olhem a EMC como se fosse uma indústria farmacêutica que faz remédios, só que para estruturas de concreto. Tá? Essa comparação me facilita muito, porque assim, quando vocês olham a gente como indústria farmacêutica, eu, MC, indústria farmacêutica, olho vocês como médicos. Tá? E aí, na verdade, eu diria o seguinte: a gente vai ter vários tipos de médicos, né? E eu diria que vocês que constroem são como se fossem uns obstetras, né? Que vão trazer ao mundo uma estrutura de concreto. E essa é a comparação que eu queria fazer. Tá? E aí eu consigo fazer algumas colocações que para poder passar alguns conceitos que eu acho que é bastante importante, principalmente em cima de uma norma que a gente chama de norma de desempenho, que é a NBR 15575 de 2013, que todo mundo tem muita dúvida, né? Muita dúvida. A gente, como fabricante, né? A gente tem um desafio muito grande em cima dessa norma. Então, me deixa eu fazer essa comparação, tá? Vocês são médicos obstetras. E eu preciso, como indústria farmacêutica, passar para vocês qual que é o princípio ativo do remédio, qual que é o consumo do remédio, como é que ele funciona e uma coisa importante: quais são as contraindicações, onde os remédios não podem ser utilizados. Uma coisa importante é a seguinte: essa comparação me ajuda a entender o seguinte: não existe um produto que resolva todas as situações, né? Não existe um produto impermeabilizante que consiga impermeabilizar todos os tipos de estruturas. Por quê? Do mesmo jeito, não existe um remédio que cure todas as doenças. Para cada doença, você tem um remédio. E isso, na verdade, eu diria que assim, te coloca uma responsabilidade muito grande em vocês, médicos, na questão de vocês entenderem como é que funciona as patologias, quais são os mecanismos e como você pode evitar. E nesse sentido, a gente, como indústria farmacêutica, a gente está aqui para tentar auxiliar, porque vocês no seu dia a dia, porque a gente entende que melhor diagnóstico quem pode dar é vocês médicos, que estão sempre conhecem a mão de obra do local, conhecem os materiais, conhecem uma série de coisas do dia a dia que a gente, indústria farmacêutica, não conhece. Eu conheço muito bem do remédio, mas vocês conhecem melhor dos pacientes. E esse ponto que eu acho que é muito importante para a gente poder entender a norma de desempenho. Porque uma das coisas muito importantes, e a palavra-chave da norma de desempenho se chama manutenção. E a manutenção está permeando muito a norma de desempenho. Um dos primeiros aspectos que a gente coloca, parece óbvio, né? Parece ser óbvio, mas o remédio, ele não pode fazer mal ao meio ambiente. O remédio não pode fazer mal à pessoa que aplica o produto, né? E nesse sentido, existe uma regulamentação que se chama de REACH, que é uma palavra inglesa que quer dizer alcançar.
Tá? Essa regulamentação REACH, ele é bastante importante, principalmente para nós da indústria química, porque ele condiciona alguns parâmetros. Por exemplo, eu não posso mais utilizar solvente dentro do meu produto. Né? Eu não posso mais utilizar óxido de chumbo dentro do meu produto. Eu não posso utilizar um plastificante chamado fitalato dentro do meu produto. Por quê? São todos produtos cancerígenos e são bioacumulativos. Parece óbvio, mas no fundo, por muito tempo, a gente está exposto a esses perigos e a gente não conhece, né? Esse aqui é o assunto de hoje, é uma argamassa polimérica flexível, né? Você vê, são polímeros, são argamassas cimentícias modificadas com polímero. Uma quantidade de resina que vai de 10% a 40%, né? E a quantidade de cimento vai de 10% a 30%. Quer dizer, dependendo da quantidade que você vai dosando esse remédio, ele vai ter mais resistência à abrasão ou mais flexibilidade, por exemplo. Né? Mas, de certa forma, você vai ver, a argamassa polimérica é a junção desses dois produtos.